Olá pessoal, vamos para mais um episódio do nosso curso de programação Java com orientação a objetos. Esse é o episódio número 9 da primeira temporada e nós vamos falar hoje sobre a herança, tá certo? Que é, de fato, um dos pilares da nossa orientação a objetos, tá certo? Bom, o que nós falamos aí, quais eram os pilares aí que nós dissemos que tinham na orientação a objetos? Nós tínhamos o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. O encapsulamento nós já vimos, né? Nós já falamos sobre isso. Nós falamos que poderíamos ter uma estrutura única, onde englobaria tanto as características como os comportamentos do objeto, ou seja, os atributos e os métodos. E agora nós vamos falar sobre herança, tá certo? Que é outro pilar aí da orientação a objetos, polimorfismo, nós vamos falar nos próximos episódios, ok? Bom, no mundo real, pessoal, quando a gente fala em herança, a gente pensa em elementos que são transferidos de pai para filho, tá certo? Então, especificamente quando a gente fala em genética, significa levar adiante, ou seja, para os filhos, características que são do pai ou da mãe, tá certo? E aí, nesse caso, a gente fala, né, a gente diz, né, no popular, que o filho herdou as características do pai, como, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, enfim, alguns outros elementos que são herdados pela genética de pai ou da mãe para os filhos, tá certo? Quando a gente pensa em orientação a objetos, em programação orientada a objetos, né, o que a gente faz é trazer o conceito da herança, tá certo? Para que eu possa ter uma classe que se chama pai, que vai passar suas características para os filhos. Só que nesse caso, ele vai passar mesmo, tá certo? Quando às vezes a gente tem lá na genética coisas que não são passadas de pai para filho, né? Na verdade até são, né? Mas vem do avô, por exemplo, ou enfim, não necessariamente vem do pai, tá certo? Quando a gente fala de uma classe pai, em orientação a objetos, nós estamos passando as características de pai para filho, todas elas, tá certo? E aí uma cena clássica, né, do filme Star Wars, né, onde Luke descobre que Darth Vader é o pai dele, tá certo? E, de fato, aí quando você leva para orientação a objetos, caramba, eu sou um Jedi porque meu pai era um Jedi. E é exatamente isso, pessoal. Você tem uma classe pai e as características e os comportamentos serão levados todos para a classe filha, tá certo? E o que significa ter uma classe filha, pessoal? Imagine, né, o que significa isso. Significa que quando definimos uma classe pai, você vai, na classe filha, herdar todos os atributos e todos os métodos que foram definidos lá. Mas também é possível definir novos métodos, novos atributos, ou alterar a lógica de métodos que existem na classe pai, para que eles tenham um comportamento diferente, é claro, tá certo? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. O que muda quando temos herança? Isso muda muito, pessoal, muda muito. É claro que você não vai precisar reescrever o código. Você só vai adicionar na classe filha as coisas que são novas. Aí quando você me diz, mas eu não tenho nada novo. Então você não tem herança. Você não precisa dessa classe filha. Você só precisa de classes filhas quando você quer acrescentar coisas novas à classe pai. Isso tem que estar bem claro para todo mundo. Tá certo, pessoal? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Quando eu quero especializar uma classe, é assim que a gente chama na orientação a objetos, tá? Especializar. Então, eu tenho uma classe pessoa e eu quero especializar essa classe. Ou seja, eu quero transformar essa classe pessoa numa classe que tem outras características além da pessoa. Por exemplo, a classe aluno. Então, eu tenho essa especialização que vem da pessoa para o aluno, né? Pensando do pai para o filho, ou do aluno para a pessoa, quando a gente pensa do filho para o pai. Tá certo? Mas a herança ela existe. Aí eu coloquei aqui ainda no exemplo, na classe pessoa, alguns atributos e alguns métodos. Então nós podemos ver aqui, ó, nome, CPF, telefone, endereço, toda pessoa tem, tá certo? Imaginando, né? Nem toda pessoa tem telefone, mas vamos supor, também nem toda pessoa tem CPF.
E métodos. Comer, dormir, falar, caminhar. Então, são elementos característicos de uma pessoa. Tá certo? Quando você pensa no aluno, o aluno faz isso, ou tem isso? Tem. Tem. Ele come, ele dorme, ele fala, ele caminha, enfim, tudo isso. Tá certo? Um aluno é uma pessoa, portanto, né? Já que ele tem tudo isso. Mas tem coisas que são exclusivamente do aluno. E aí eu queria que você pensasse agora alguns atributos e métodos que são somente de aluno, que não são de pessoa. Imaginou? Imaginou? Ó, posso ter, por exemplo, uma matrícula, um curso, uma média. Isso é da pessoa? Não, isso não é da pessoa. Nem todo mundo faz um curso. Nem todo mundo tem uma média. Nem todo mundo tem uma matrícula. E quais são os métodos? Estudar, fazer prova. Bom, esse também, né? Mas a questão aqui é, toda pessoa estuda? Não. Toda pessoa faz prova? Não. Isso é especificamente do aluno. Se você me dizer, não, mas toda pessoa faz prova, sim. Então você vai pegar esse método e botar aqui, e não aqui. Ok? Então essa percepção de onde você vai colocar cada coisa é muito importante, tá, pessoal? Até no último slide eu comento um pouco sobre isso. Bom, mas se eu tenho pessoa aqui, eu voltei aqui nos slides, tá? Eu tenho aluno aqui. O que tem de fato em aluno? Tem tudo que tem pessoa e mais tudo que foi definido nele. Ou seja, aluno tem nome, CPF, telefone, endereço, matrícula, curso e média. Tá? Tem métodos para comer, dormir, falar, caminhar, estudar, fazer prova e colar. Então ele herdou tudo que está em azul aqui, esse azul feião, e mais todo isso que está em preto, que foi especificamente dele. Ok, pessoal? Então isso é muito importante que você entenda, né? Porque às vezes, né, quando a gente pensa em herança, a gente tem que pensar da forma correta, tem que pensar em estou trazendo elementos que são de pai para filho, estou adicionando novos elementos, tá certo? Ou estou modificando elementos que já existem na classe pai para ser um pouco diferente. Por exemplo, imagine que o dormir aqui fossem 8 horas da classe pai. Você na classe filho pode fazer com que ele durma apenas 4 horas, se for aluno de informática, ou menos, né? Então você pode redefinir também o comportamento de um determinado método, de um determinado comportamento, tá certo, pessoal? Mas isso vamos ver um pouquinho mais para frente. O que tem que ficar claro é, na herança eu trago tudo da classe pai para a classe filho, tá certo? Depois a gente vai falar um pouco sobre o que é privado, o que é protected e o que é público aqui, né? Os privados, aparentemente, eles não vêm, tá certo? Embora eles estejam lá, mas eles são privados da classe pai, tá certo? E você não teria acesso direto ao atributo, mas ele está lá, ele existe. Bom, e aqui eu tenho um exemplo sobre herança, tá certo? Eu peguei o exemplo anterior da classe nave, onde eu já tinha definido algumas coisas, tá certo? Eu tinha atributos para X, para Y, o posicionamento dele na tela, qual era o ângulo que ele estava, aqui para girar no sentido horário, aqui para mover para frente, tá certo? Então a gente já tinha comentado isso em um episódio anterior, tá certo? Agora imagine que a sua nave é o seguinte, se você passa 10 segundos sem ser atingido por nada, a nave vai ter um upgrade e vai começar a poder disparar raios e não somente desviar dos asteroides, tá certo? Como é que a gente poderia mudar essa nave aqui? Para que essa nave agora refletisse essa questão de poder atirar. Então a solução mais elegante, né? E aí a solução orientada a objetos, e é isso que eu espero que vocês entendam, é criar uma nova classe que herde essas características que já existem. Ou seja, ele vai poder girar, ele vai poder se movimentar para frente, por exemplo, mas ele vai poder fazer as coisas novas, que é atirar, tá certo? Então o que eu faço? Eu crio uma classe chamada nave especial que extends nave. Isso significa, olha, meu pai é nave, extend significa isso, ou seja, a classe pai dessa daqui é nave, e a partir daí eu defino um atributo chamado tiros,
Eu tenho agora novos métodos. O atributo aqui, o construtor agora, eu inicio com 10, ou seja, eu tenho 10 tiros inicialmente. Quando eu disparo, eu diminuo os tiros e eu posso saber quantos tiros eu tenho ainda disponíveis, tá certo? Então, quando a gente olha para a nave especial, eu tenho como disparar, tenho como girar e tenho como andar para frente. Por quê? Porque isso foi herdado de nave, tá certo? Então, essa é a solução elegante, pessoal. Não seria escrever uma outra classe do zero que tivesse todos esses elementos, inclusive esses daqui, que não fazem muito sentido, tá certo? Quer dizer, não fazem não. Não fariam muito sentido eu fazer uma classe inteira nova do zero, tá certo? E aí, eu tenho aqui um application que vai mostrar isso aí, tá certo? Então, aqui, inicialmente, eu tenho N1, tá certo? Um atributo não, desculpe, uma referência, né? um objeto aqui de nave, do tipo nave. Eu faço ele girar horário, faço ele mover para frente e tento disparar. Só que, o que vai acontecer aqui, pessoal? Nave não dispara, quem dispara é nave especial, tá certo? Então, essa chamada que está aqui, olhando esse balãozinho aqui, ó, esta chamada não é permitida, já que a instância N1 é do tipo nave, que não possui esse método, ok? Então, não tenho como disparar, porque nave não dispara, ok? Aí eu tenho uma outra aqui, nave especial, tá certo? Agora, essa instância está sendo criada, tá certo? E o que eu tenho aqui, ó? Esses dois métodos, passei aqui o slide para frente, tá certo? Eles são de que classe, pessoal? Giro horário e mover para frente. Eles são da classe nave, mas eles podem ser chamados. Ou seja, esses dois, ó, tá vendo? Esses dois. Esses outros aqui, né? São objetos, são métodos do tipo, não só esse e esse, são do tipo nave especial, ou seja, eles só estão presentes na nave especial. Esse aqui é a criação da instância do tipo nave especial, e tanto disparar quanto get tiros são elementos unicamente, exclusivamente da classe nave especial, tá certo? E ele funciona. Então esse cara funciona assim. Tudo bem? Ok? Bom, o que eu quero, pessoal, que vocês tentem aí? Eu tenho o seguinte, ó. Uma classe telefone, uma classe smartphone, onde o telefone liga, aumenta o volume e efetua uma chamada. Se você olha para esse, eu tenho ligar também, tenho verificar espaço livre, tenho instalar app e tenho desligar. Então, o que eu quero que a gente faça? Esse exercício, tá certo? Usando herança, tá certo? Então, vamos aqui abrir o Eclipse para a gente poder tentar resolver aquele exercício. Eu tenho a classe telefone e a classe smartphone. Uma vai herdar da outra, tá certo, pessoal? Então, eu vou pegar aquele exemplo, copiar e colar aqui dentro do Eclipse. Vamos fechar esses caras todos aqui. Isso aqui é de outro exercício, tá, pessoal? Vamos criar ele aqui. Herança. Eu já tenho ele aqui resolvido, tá, pessoal? App Phone, ele está aqui, certo? Exatamente aquele, ok? Esse é exatamente esse, tá certo? Então, tem que criar uma classe telefone que tem os métodos ligar, aumentar volume, efetuar a chamada e desligar, tá certo? Então, eu venho aqui no telefone, essa classe que eu criei, e veja que eu tenho ele aqui. Um atributo número, um construtor que recebe o número com parâmetro e guarda lá, e os elementos ligar, aumentar volume, efetuar a chamada e desligar. Né? Que esses métodos são exatamente esses caras aqui. Certo? Quando a gente fala do smartphone, o que nós vamos ter?
smartphone extends telefone, então ele traz já todos os elementos que estão em telefone, ligar, aumentar volume, efetuar chamada, tá certo? E desligar, mas ele vai ter verificar espaço livre e instalar app, tá certo? Onde eu tenho uma outra classe chamada app. Opa, quem é esse app? Essa classe aqui, que tem o nome e um tamanho, já que eu fiz isso na criação do app, ó. Eu passei que aqui eu estava criando o WhatsApp e ele tinha 2.3 MB de memória, tá certo? Então ele estava aqui, ok? E no smartphone eu tenho uma composição, tá, pessoal? Que é do episódio número 8, onde eu tenho um array de aplicações, tá? Um array de app, onde eu vou adicionar novos apps nesse vetor aqui de aplicações, tá? Então, instalar app, que é esse chamado aqui onde eu passo o app como parâmetro, eu recebo, eu recebo o app como parâmetro e guardo lá. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, ó, veja como ficou simples a classe, né? Verificar espaço livre, a classe smartphone, né? Com os métodos verificar espaço livre e instalar app. Ok? Então, essa é a nossa solução para esse problema, tá, pessoal? Um aviso importante. Antes de você sair escrevendo as classes, a gente deve pensar, sim, na solução geral do problema. Por quê? Porque se a gente não pensa na solução global, ou seja, quem herda de quem compõe quem, a gente vai provavelmente escrever coisas que não estão muito bem conectadas. Então a gente tem que pensar na solução global para depois sair escrevendo, ok? Como exercício final, eu vou deixar que vocês criem classes e atributos de uma forma livre para veículo, carro e moto, um conjunto, e pessoa, pessoa física e pessoa jurídica, que é outro conjunto. Quem herda de quem, tá certo? E quais atributos ele vai trazer e quais os atributos e métodos novos em cada uma. Tá certo, pessoal? Bom, então fico por aqui, pessoal, nesse 9º episódio da primeira temporada do curso de orientação a objetos com Java. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou mesmo, dê um like lá no vídeo para que você possa ficar recebendo aí as atualizações que a gente faz no canal. Grande abraço, pessoal, e até a próxima!